Glória a Deus. Abram comigo a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Para nós, na noite de hoje, os versos são de 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, nos versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque aprove ao Senhor estarmos aqui reunidos nesta noite para ouvir da Tua palavra, para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Que tudo que sair daqui, Pai, seja de acordo com a Tua santa vontade, de acordo com o Teu Evangelho. Fala, Senhor, aos nossos corações, que possamos estar, Pai, em todo o tempo atentos à Tua palavra, atentos, Pai, à transformação que o Senhor fará em nossas vidas através do Seu Evangelho, Senhor. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, só dando uma introdução para vocês, para quem acompanha a igreja há um pouco mais de tempo, vê que quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, eu tenho tratado acerca da carta de Paulo aos Filipenses. Já é a nossa quarta ministração na carta de Paulo aos Filipenses. Nós começamos em Filipenses 4, de 6 a 9, falando justamente sobre nós não vivermos uma vida ansiosa, buscando coisas na terra, buscando coisas deste mundo, mas confiando plenamente no nosso Senhor. Depois eu trouxe uma palavra para nós que está em Filipenses 1, de 12 a 26, que trata acerca de como Paulo, que estava preso, estava lá guardado pela guarda pretoriana, ainda assim estava tendo condições de escrever cartas às igrejas de Éfeso, à igreja de Filipos, à igreja de Colossos, como que Paulo estava preocupado mais com o avanço do reino do que com sua própria vida. Em certo momento ali no Filipenses 12, ali no 14 mais ou menos, Paulo vai falar que tinham outros homens pregando o evangelho a fim de que eles pudessem causar alguma aflição a Paulo. Pregavam o evangelho para, de certa forma, diminuir o apóstolo Paulo. Mas o que Paulo falou? Que não importa se o evangelho de Deus está sendo pregado, glória a Deus por isso. E aí ele continua dissertando até chegar no seu verso 21, em Filipenses 1, 21, onde ele fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma frase tão profunda na nossa vida cristã que nós nem sequer paramos para entendê-la, nem sequer paramos para reconhecer a profundidade desta frase. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo, ao perguntar sobre Filipenses, vai falar que conhece Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece, ainda assim entendendo de forma errada o que aquele texto traz para nós. Aqui no seu verso 21, Paulo vai falar acerca de como nós, cristãos, pessoas salvas, remidas pelo sangue de Cristo, devem viver a sua vida. E ele continua ali dissertando até no verso 26, e então no verso 27, que foi a terceira palavra que o Senhor nos deu a oportunidade de trazer da última vez, foi acerca da unidade cristã. Paulo ele começa uma explanação sobre como a igreja de Cristo deve viver uma vida de unidade. E hoje, para nós, esse vai ser um tema importantíssimo.
A unidade cristã, ela é o principal em nossas vidas. Como nós, como servos do Senhor, membros da igreja do Senhor, como um corpo bem ajustado que devemos ser, tendo Cristo como cabeça, como nós devemos chegar à unidade cristã e como verdadeiramente podemos exercer a nossa unidade cristã. Paulo começa ali dos versos 27 até o verso 30, falando sobre a unidade cristã na luta, e ele traz aqui para nós no verso 27, o finalzinho do 27, algo muito importante. Ele diz assim, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo traz para nós? Que nós devemos ter uma só alma. Nós, como igreja do Senhor, devemos lutar de forma conjunta pela fé evangélica. O que significa isso? Que é a igreja evangélica? Não, meus irmãos. Lutar juntos para que Cristo seja conhecido entre as nações. Quem teve a oportunidade de estar aqui hoje pela manhã, o pastor tratou acerca da supremacia do Evangelho de Cristo. E ele falou justamente sobre isso, como o Evangelho, ele é essencial em nossas vidas. E como nós, sendo cristãos, precisamos carregar o Evangelho, onde quer que nós estejamos. O que quer que nós possamos, iremos fazer, nós precisamos carregar o Evangelho. O Evangelho deve ser uma marca em nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. A gente precisa abrir a boca e pregar o Evangelho, mas elas têm que olhar para nós e pensar assim, aquela pessoa é diferente. O que o irmão tem de diferente que eu não tenho? O que aquela pessoa, porque aquela luz que dissipa as trevas, por que aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho? As pessoas precisam ver em nós Cristo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos lutar juntos pela fé evangélica. Precisamos lutar juntos pelo propósito da nossa vida, que é proclamar a Cristo em todos os lugares. Então, hoje nós vamos abordar, num contexto mais aprofundado, que é o que Paulo faz justamente aqui nesse início do capítulo 2, ele aprofunda um assunto que ele começou ali no verso 27, sobre a unidade cristã. O tema para nós nesta noite é Cristo, o fundamento da unidade. E nós vamos ver em 3 pontos, como o exemplo de Cristo nos leva à unidade verdadeira. Paulo aqui não usou um exemplo de um homem muito importante, ele não usou o exemplo de um pastor, de um apóstolo, de um homem importante na igreja primitiva, não. Ele usou o exemplo do Cristo. Ele usou o exemplo do Senhor da igreja, para que nós, a igreja do Senhor, possamos juntos caminhar em unidade para a glória do nosso Senhor. E nós vamos abordar nesta noite esse título a partir de 3 perspectivas. A primeira, a unidade em Cristo demonstra cuidado. Nós veremos isso nos versos de 1 a 4. O segundo ponto para nós, a unidade em Cristo demonstra esvaziamento. Veremos isso dos versos 5 a 8. E por último, a unidade em Cristo nos leva a exaltar o nosso Senhor. E veremos isso nos pontos 9 a 11. Então, antes da gente entrar nos pontos, eu gostaria de fazer um exercício de memória. Quem aqui já jogou aquele jogo da corda, de puxar a corda? Fica uma equipe do lado, uma equipe do outro, e aí uma equipe tem que puxar a outra equipe para o seu campo. Todo mundo já jogou esse jogo. Se a gente olhar de maneira superficial, vence a equipe que é mais forte, é a equipe que puxa o cabo mais rápido, que puxa a corda mais rápido. Só que se a gente for analisar de maneira estratégica, quem aqui já foi militar ou é militar, já passou por isso dentro da vida militar, já teve que brincar disso, você entende que não é só força, tem todo um contexto dentro daquilo para que a equipe vença, para que ela saia vitoriosa. Então, existem membros mais fortes e mais fracos, assim também é na igreja do Senhor. Existem pessoas que são mais fortes espiritualmente, estão mais aprofundadas, mais alicerçadas na palavra e têm o dever de cuidar das pessoas que estão começando a caminhar agora, das pessoas que são mais fracas. Porque se só o forte fizer força, a hora que a força dele se esgotar, a igreja cai. Se o forte deixar o fraco andar sozinho, o fraco vai atrapalhar ao invés de auxiliar. Ele vai derrubar o forte, eles vão cair e vão perder. Esse contexto para nós é algo muito simples, mas ele nos mostra como funciona a unidade cristã. Todos que estão aqui reunidos hoje, os que estiveram reunidos pela manhã, e todos que estão reunidos na igreja do Senhor espalhada por este mundo, estão em diversos níveis de maturidade espiritual e de maturidade em todas as áreas da vida. Ninguém aqui é perfeito,
ninguém aqui é puro de não ter nenhum pecado, todos nós temos falhas, todos nós temos coisas a tratar, a ser tratadas, e todos nós podemos contribuir com a obra do Senhor. Então hoje, ao analisarmos esses 3 pontos, eu peço para que vocês pensem em cada um dos pontos, no que você precisa melhorar, no que nós estamos fazendo corretamente como igreja, no que nós estamos fazendo completamente errado como igreja e precisamos consertar, e em como cada um de nós é responsável para que a unidade do Senhor, ela se fortaleça cada dia mais. Como diz Efésios 4, nós devemos ser um corpo bem ajustado, tendo Cristo como cabeça. É Ele quem nos dá a diretriz para seguirmos, e a diretriz está na sua palavra, e vamos ver isso essa noite, amém? Nosso primeiro ponto é: a unidade em Cristo demonstra cuidado. Nos versos de 1 a 4 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui Paulo inicia, no seu verso 1, com a partícula se. Essa partícula se não é uma condicional. Se você é isso, faça aquilo. Se você faz isso, faça daquela forma, não. Essa partícula se aqui, ela também foi usada pelo apóstolo em outro momento, em Colossenses 3. Paulo começa dessa mesma forma: se vocês foram ressuscitados com Cristo, não significa que se você é cristão, não, significa assim, já que você foi ressuscitado com Cristo, e aqui, já que vocês têm alguma exortação em Cristo, já que vocês têm alguma consolação em amor, o que o apóstolo Paulo está falando? Que a igreja em Filipos, diferente do que ele fala para a igreja de Corinto e para a igreja da Galácia, aqui na igreja de Filipos ele fala: vocês têm esses atributos descritos aqui no verso 1. Vocês têm alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, entranhados afetos de misericórdia, só que no verso 2 ele vai falar, o que ele fala? Completai a minha alegria, ou seja, está faltando algo. Olha para a igreja de Filipos, desde o início da sua carta, Paulo agradece a igreja em Filipos. Paulo escreve essa carta de modo contente. Por quê? Porque é uma igreja que entendeu o propósito, é uma igreja que sustentava o apóstolo, é uma igreja que ofertava, que ajudava no avanço do reino. E aqui no início do capítulo 2, Paulo vai falar: eu sei que vocês vivem dessa forma, eu sei que vocês têm esses atributos, mas está faltando algum atributo, tem coisa faltando aí. O que ele fala? Completai a minha alegria, acabem de avançar, prossigam para o alvo, aumentem a maturidade de vocês, se aprofundem mais e pratiquem mais a palavra do Senhor. E ele vai citar aqui que, no finalzinho do verso 2, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Por que Paulo fala essas coisas? Se a gente for lá no capítulo 4 de Filipenses, no finalzinho da sua carta, Paulo vai falar sobre Evódia e Sintique, provavelmente 2 mulheres que estavam à frente da igreja, que tinham um posicionamento de status, eram conhecidas na igreja, e entre elas estava sendo gerado algum tipo de confusão. Se a gente for ler o que o apóstolo pede para que a igreja faça, a gente pode entender um pouco do que estava acontecendo naquela igreja. Se a gente prosseguir no verso 3 e no verso 4, vai falar que nós não devemos fazer nada por partidarismo e nem por vanglória. Ou seja, a igreja do Senhor reunida em Filipos estava sendo dividida por causa de uma confusão entre um e entre outro, o problema com um e o problema com o outro. E aqui eu quero perguntar: quem aqui já viu ou já sofreu, já passou por algum tipo de confusão dentro da igreja, por algum tipo de problema, por falta de pensamento, falta de conhecimento? Todos nós passamos por isso. A igreja em Filipos estava passando por isso. A igreja de Colossos, que eu citei aqui, que Paulo começou da mesma forma no capítulo 3, lá no verso 12 do capítulo 3, Paulo vai falar quase a mesma coisa que ele falou aqui em Filipos. Se vocês forem lá para Corinto,
para a Galácia, se vocês forem olhar para as cartas que Paulo escreveu, todas as igrejas tinham um mesmo problema, uma falta de unidade. E por que essas igrejas tinham uma falta de unidade? E aqui nós vamos trabalhar em cima disso. O porquê que a igreja em Filipos estava tendo essa falta de unidade. Não era uma falta de unidade completa, a gente viu os atributos que a igreja aqui em Filipos tinha, mas era uma falta de unidade em coisas que eram essenciais à vida da igreja. Então, nessa exortação que o apóstolo Paulo faz à igreja em Filipos, ele deixa para nós 5 atributos que nós, como igreja, precisamos ter para viver a unidade cristã. A primeira, devemos pensar a mesma coisa. A segunda, devemos ter o mesmo amor. A terceira, devemos ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A quarta, nós não devemos fazer nada por partidarismo ou por vanglória. E a quinta, nós não devemos ter em vista o que é propriamente nosso. Se a gente for analisar a fundo, todas essas coisas aqui contrastam o quê? O nosso coração, contrastam a nossa vontade. Se a gente for viver a vida em igreja como a gente vive o nosso negócio, como a gente quer viver a nossa casa, ou como a gente quer viver nos nossos desejos, a gente está vivendo para nós. Não estamos vivendo para a glória de Deus. Cristo não está sendo o fundamento da nossa unidade. O que está sendo fundamentado em nossa unidade é o nosso próprio desejo. E aí, eu tenho o meu próprio desejo, o pastor Arley tem o próprio desejo dele, cada irmão aqui tem um desejo. Como vamos viver unidos? E Paulo vai trazer para nós. Na primeira coisa, nós devemos ter a mesma forma de pensar. Como eu disse a vocês lá em Colossenses 12, Paulo diz assim: portanto, Colossenses 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Quando Paulo nos chama a pensar a mesma coisa, qual deve ser essa mesma coisa que precisamos pensar? Nas coisas que são do alto. Nós não mais podemos pensar nas coisas aqui da terra, porque se eu for pensar em qual terreno será melhor para a igreja construir, eu tenho certeza que mais da metade aqui tem outros terrenos melhores do que o meu terreno, na cabeça de cada um aqui. Se for para eu pensar como nós devemos nos reunir, se é somente um culto, se é somente 2, se é pela manhã, se é pela noite, eu tenho certeza aqui que a maioria tem pensamentos diversos, muitos pensamentos iguais, mas muitos pensamentos diversos. Então, qual deve ser o pensamento que norteia as nossas vidas? O pensamento que está firmado em Cristo. E qual é o pensamento que está firmado, fundamentado em Cristo? O pensamento que é do alto. Quando nós pensamos em coisas que são do alto, em coisas que vão glorificar a Deus, ao invés de ser boas para nós, nós estamos gerando unidade. A gente não pode não perceber. Nós podemos mudar a nossa forma de agir e agir para a glória de Deus e em um mês, um ano, não perceber a diferença. Mas se eu agir como eu devo agir para a glória de Deus, a igreja ver isto na minha vida e fazer da mesma forma, daqui a pouco nós estaremos fazendo igual, porque nós estaremos sendo fundamentados na mesma coisa, que é Cristo, no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador. É Ele quem nos sustenta. E lá no capítulo 3 de Colossenses, no seu verso 12, ele fala basicamente a mesma coisa que ele falou aqui aos Filipos. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vocês percebem que ele fala basicamente a mesma coisa, só que aqui em Filipos ele está falando sobre não agirmos por partidarismo ou vanglória, e em Colossos ele fala para perdoarmos uns aos outros. O contexto da carta de Paulo aos Colossenses exigia que Paulo falasse sobre o perdão. Lá estava sendo pregado uma heresia, algo que estava tomando a mente e o coração da igreja do Senhor, estava afastando eles do propósito, do fundamento que era Cristo. Aqui em Filipos, Paulo escreve essa carta para agradecer à igreja, falar para que eles possam firmar a sua fé, permanecerem firmes na fé, no evangelho que eles conheceram,
e ele também trata da confusão. Ele trata do que está atrapalhando a unidade da igreja. E se a gente pegar Corinto, pegar os Gálatas, a gente vai ver a mesma coisa, falta de unidade, cada uma por um motivo diferente. Em Corinto, a igreja tinha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aos Gálatas estava sendo pregado algo além do evangelho. É Cristo mais a tradição, é Cristo mais o que o pastor fala, é Cristo mais o que o profeta diz. Não é só o evangelho, é o evangelho mais alguma coisa. E todas essas coisas que foram sendo introduzidas nas igrejas primitivas são introduzidas hoje em nosso meio. Às vezes todo mundo aqui já está vacinado contra a falsa doutrina, mas todos nós estamos vacinados contra o nosso próprio coração? Estamos vacinados contra o nosso próprio desejo de fazer com que a igreja seja o que a gente quer? De fazer com que o ministério seja da forma com que a gente quer, com que a gente deseja? De fazer com que suba a esse púlpito só o pregador que prega o que a gente gosta? O que faz bem para mim? O que faz bem para a minha família ou para os meus amigos? Ou será que nós estamos buscando pensar a mesma coisa? Pensar nas coisas que são do alto? A pergunta número 1 do Catecismo de Charles Spurgeon, que está na nossa Confissão de Fé de 1689, diz assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é clara, tem como resposta glorificar a Deus e deleitar-se nele sempre. Qual é o nosso fim? Por que que eu, João Pedro, fui criado? Por que que vocês que me escutam foram criados? Por que que o Senhor nos criou? Para que Ele fosse glorificado. Então nós precisamos pensar a mesma coisa para que Ele seja glorificado em nosso meio. Porque se nós pensarmos algo nosso, é egoísmo, é soberba, é vanglória. Se olharmos para dentro de nós e desejarmos e ansiarmos coisas para nós, nós estamos fazendo uma ruptura com a unidade da igreja. E aqui vale lembrar que semana passada o pastor também trouxe uma palavra acerca da verdadeira unidade em Atos 19. A unidade, ela tem permeado a nossa igreja já tem alguns meses. Já tem alguns meses que nós temos escutado sobre unidade. Seja na palavra de oferta, seja nas nossas conversas, nos encontros, nós temos ouvido muito sobre unidade. É hora da igreja do Senhor pensar a mesma coisa. É hora da igreja do Senhor pensar em viver em unidade. Nós precisamos pensar em viver em unidade. E eu vou falar que a mesma coisa que o pastor falou pela manhã, tem palavras que a gente não gosta de ouvir. Essa palavra é uma delas. A gente não gosta de ouvir quando a palavra é: você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa parar de pensar em você e pensar no outro. É muito difícil para nós, como homens, ouvirmos isso, mas é completamente necessário, porque sem isso a igreja jamais terá unidade. Sem isso a igreja jamais pensará do mesmo modo. E aí eu separei 2 exemplos de como pensar de modo diferente pode acabar com a vida da igreja. Primeiro, doutrina. Não tem como a igreja ter mais de uma doutrina. Eu não vou entrar em mérito se doutrina X, Y, Z é certa ou é errada. Isso aí vocês venham nos estudos, participem, conheçam, se aprofundem. Mas não tem como eu subir aqui hoje à noite e falar baseado em uma doutrina, domingo que vem de manhã o pastor Arlen sobe e fala baseado em outra. E na hora de ensinar, eu ensino de uma forma, na hora de ensinar o pastor Arlen ensina de outra, e o Brian ensina de outra forma, e o Sebastião ensina de outra, e o Alex ensina de outra. Que unidade que tem? Se nós não estamos nem pensando da mesma forma. E aí você vai falar assim, mas doutrina não é essencial. Não, interpreta a palavra do jeito que você quer, também não é unidade. Se a gente interpreta do jeito que a gente quer, a gente já está errado. A palavra, ela tem a forma correta de ser interpretada. Ela tem a forma correta de ser passada para a igreja. E aí um segundo exemplo para nós, teologia. E você pode falar a mesma coisa, teologia não é importante, eu não gosto de teologia. Até quem não faz teologia
faz teologia. Até quem não gosta de teologia, faz teologia. A nossa vida é cercada por teologia. Se nós somos reflexo do nosso Senhor através da sua palavra, por vivermos ela, nós estamos fazendo teologia. As pessoas estão olhando para nós e vendo teologia. E se nós falamos que somos cristãos, que servimos ao nosso Cristo, mas vivemos como se nunca tivéssemos conhecido a Cristo, nós estamos fazendo teologia. Então, dentro da igreja do Senhor, a teologia não pode ser diferente. Eu não posso subir aqui e falar para vocês que precisamos viver uma vida de piedade, de reverência ao Senhor, e eu descer desse púlpito, botar uma sandália, tirar a minha camisa, botar uma camisetinha, sentar aqui na frente, pôr um bonezinho para trás e ficar tocando pandeiro enquanto o pastor prega. Não tem como falar que eu preciso servir a Deus, subir aqui e falar para vocês, vivam em unidade, e eu não vivo em unidade, e eu não converso com vocês, e eu não me exponho a minha vida a vocês, e eu não sou amigo de vocês. Antes desse sermão ser passado a todos nós, eu sofri muito com ele, porque eu tenho muito o que aprender com esta palavra, e eu tenho certeza que todos nós temos. Ninguém aqui é perfeito em unidade. Ninguém aqui é amigo de todo mundo, ninguém aqui é irmão de todo mundo. Todos nós precisamos aprender e pensar da mesma maneira. O segundo atributo que Paulo fala é: tenhais o mesmo amor. Como eu vou ter o mesmo amor? E aí a gente faz aquela pergunta, eu já fiz ela umas 3 vezes. Se você precisasse sacrificar a sua vida pelo seu filho ou pela pessoa que você mais ama, você sacrificaria? Não precisa responder, eu sei que sim. Mas se você precisasse sacrificar a sua vida por um homicida, por um Hitler da vida, você sacrificaria a sua vida? Então, como nós vamos viver em unidade? Como? E aí, João 13, nos versos 34 e 35, a palavra de Deus nos responde: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós só seremos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Nós precisamos deste mesmo amor. Se a gente não tiver esse amor aqui, a gente jamais vai abrir mão do nosso desejo, da nossa vontade, sacrificar algo nosso em prol do outro. Se a gente não tiver amor por Cristo, pela sua igreja, jamais deixaremos de assistir um jogo do Cruzeiro e Atlético e ver aquela briga no final. Jamais. Eu prefiro muito mais ver briga do que estar na igreja. Por quê? Porque eu não amo. Porque eu não tenho amor pelas pessoas que aqui estão. Então nós precisamos ter esse mesmo amor. Somente dessa forma seremos discípulos do nosso Senhor Jesus. Você precisa, se a gente analisar, principalmente ali a carta de Paulo aos Colossenses, sobre a heresia que eu falei, ela trata muito acerca do eu. E hoje a nossa cultura é totalmente voltada para o eu. Você precisa reter, você precisa acumular. Nós precisamos chegar nos lugares mais altos, ter a posição de status mais elevada profissionalmente, ter a posição de status mais elevada dentro da igreja. Enquanto eu não for um líder na igreja, eu não descanso. Enquanto eu não pegar um microfone, subir aqui para cantar, não pegar na baqueta para tocar bateria, enquanto eu não trazer uma palavra para a igreja, eu não descanso. Eu vou me esforçar minha vida inteira para aparecer para a igreja. Infelizmente, nós somos bombardeados todos os dias com essa cultura. E essa cultura nos afasta do amor de Deus e nos afasta da unidade, da comunhão, do amor entre nós. Porque eu sirvo a igreja, eu estou aqui me dispondo a servir a igreja, mas domingo que vem tem um churrasco da firma. Eu não vou servir a igreja porque tem churrasco da firma. Não que seja errado, gente, vocês irem ao churrasco da firma, mas nós temos prioridades em nossas vidas. Se o churrasco da firma for de 6 da manhã até 10 da noite, irmão, vem no culto da manhã ou vem no culto da noite. O problema é, quando nós colocamos qualquer outra coisa no nosso coração que não seja o Senhor,
quando nós temos qualquer outra prioridade, qualquer outro propósito que não seja a glória do nosso Senhor Jesus, como está escrito na nossa confissão de fé, nós fazemos o quê? Nós nos afastamos. Qualquer situação é motivo para que a gente se afaste da presença de Deus, para que a gente saia. Tudo é desculpa para que a gente não viva o propósito do Senhor. E aí eu pergunto, será que temos o mesmo amor? É isso que precisamos ter para que possamos ter unidade, para que possamos ser a igreja de Deus unida como um corpo bem ajustado, como descrito em Efésios. Se nós não abrirmos mão do nosso desejo, da nossa carne, das nossas vontades, não é só unidade que nós não teremos a eternidade com o Senhor. Por isso que esse texto aqui, a unidade, ela vai muito além de só nos reunirmos como igreja, de só nos ajudarmos, nos auxiliarmos, cuidarmos uns dos outros. Vai muito além. É sobre se estamos vivendo para Cristo e a nossa morte ser lucro, ou se estamos vivendo para nós mesmos e a morte, tomara que seja com o Senhor. Porque não há outra escapatória. Ou nós vivemos para Cristo e a nossa morte é lucro, ou nós vivemos para nós mesmos na roleta, achando que viveremos para o Senhor e não viveremos a eternidade para o Senhor. Então esse amor, ele deve permear, ele deve rodear as nossas vidas. E eu coloquei aqui 2 atributos juntos, que se nós temos o mesmo modo de pensar e temos o mesmo amor em Cristo, nós também devemos ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui é consequência, um é consequência do outro. Se eu penso da mesma forma que a maioria dos irmãos da igreja, nós já estamos caminhando juntos. Pensar da mesma forma não é pensar exatamente igual, mas entender que quem é o nosso Senhor, quem conduz a nossa igreja, o nosso pensamento é o Senhor Jesus. Então, quando houverem divergências, e sempre haverão divergências em nossas vidas, a palavra de Deus vai ser o norte. Cristo é o fundamento. É somente em Cristo que nós vamos nos fundar, quando o nosso pensamento divergir. E divergir não é no fundamento, é divergir em coisas bobas. Por exemplo, o lote. Tem um lote diferente, vamos lá olhar. Aí eu gostei, aí eu não gostei. Vamos fazer o quê? Somos a igreja congregacional, vamos pôr em votação. Como unidade, como corpo de Cristo, votaremos. E glória a Deus por isso. Não foi o que fizemos na nossa Assembleia Extraordinária? Não votamos juntos para comprar um lote? É isso que devemos fazer como igreja. Vai muito além de escolher um lote. É o fundamento que nos cerca. É o fundamento, é a base que é o importante. E esse fundamento é Cristo. É a sua palavra, é o santo evangelho do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos nos aproximar, precisamos conhecer as dores, dificuldades, os dons e os atributos de cada um. Precisamos todos andar no mesmo sentimento de esperança, de fé, de cuidado, todos com o mesmo objetivo de glorificar a Deus. O nosso objetivo de vida é glorificar a Deus. Então nós precisamos de Cristo, pois Ele é o fundamento da nossa fé. Então, conforme nós formos avançando agora nos 2 últimos pontos, eu vou voltar nos versos 3 e 4, que eu não tratei aqui nesse primeiro ponto. No nosso segundo ponto, que é a unidade em Cristo demonstra esvaziamento, ele está para nós nos versos 5 a 8, e diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui acaba a nossa desculpa, aqui acaba qualquer coisa que vá nos dar oportunidade para não viver para Cristo. Paulo não usou como exemplo o próprio Paulo. Paulo não usou como exemplo Pedro, João, Lucas, Tiago. Paulo usou como exemplo o Cristo, o nosso Senhor. E se nós, como a igreja do Senhor, não vivermos dessa forma, nós não estamos fundamentados em Cristo. E esse é um alerta para as nossas vidas. Então, nesse segundo ponto, a unidade de Cristo demonstra esvaziamento. A palavra esvaziamento já diz tudo. O nosso Senhor Jesus, Cristo, que era Deus, é Deus, Ele não deixou de ser Deus, nem por um minuto, nem por um segundo. Não deixou de ser Deus. Ele não é 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus.
Ele adicionou a sua divindade à natureza humana. Ele não deixou em momento nenhum de ser Deus, mas ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele veio como homem, como nós. Ele se esvaziou, ele tomou forma de servo. E a gente tem a cultura de: eu vou para a igreja porque o Senhor vai me honrar, eu vou para a igreja porque todos vão me bajular, porque eu tenho uma ótima oratória, porque eu tenho uma boa homilética, porque eu canto muito bem, porque eu sou bonito, porque eu sou rico, porque eu sou cheiroso. Todo mundo pode, ou pôde, ou já pensou em algum momento da sua vida dessa forma, porque infelizmente a cultura está entrando dentro da igreja, a cultura está entrando em nossas vidas, e está tirando de nós a unidade, primeiramente com o Senhor e com a sua igreja. E nós vamos no exemplo de Cristo. Ele se esvaziou. Ele não veio como os judeus pensavam que ele viria, um rei forte, corajoso, o mais bonito, o mais forte, o melhor de todos, que sentou num trono dourado, esticou a mão e tudo aconteceu da forma com que ele quis. Não foi dessa forma que Cristo veio. Cristo nos ensinou que nós precisamos servir. E precisar servir de que forma? Como nós nos serviremos ao Senhor? Porque todos nós aqui servimos, a maioria serve aqui na igreja. Todos servimos, mas será que servimos da forma correta? Como Cristo? Ou será que servimos da forma com que a gente acha que deve ser o serviço a Deus? Da forma com que a gente espera que seja a obra do Senhor aqui na terra? Porque aqui Cristo mostra como nós servimos verdadeiramente, como nós podemos ter a verdadeira unidade. Como? Esvaziamento. Esvaziamento. Enquanto o nosso coração pede para que a gente se encha, enquanto a nossa mente trabalha, a carne milita com o espírito o tempo inteiro para que a gente pareça ser alguma coisa, para que a gente ganhe algum status, alguma fama, algum poder, algum reconhecimento, Cristo se esvaziou. Ele se esvaziou da sua glória. Não somente isso, mais para frente veremos que ele sofreu até a morte, e morte de cruz, a pior de todas. Então, porque Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, se esvaziou, e a gente precisa se encher, e a gente precisa se inflar, e a unidade da igreja tem que estar apontada para mim. Se a igreja não me servir, eu saio da igreja. Se o irmão não me cumprimentar, eu não volto mais na igreja. Se o pastor não me atender, gente, ele não atende nem eu não volto mais na igreja. Por que a gente pensa dessa forma? Por que a gente acha que a igreja é sobre nós? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus. A Ele a honra, a glória para todo sempre. É para o nosso Senhor que fazemos todas as coisas. E se nós estamos servindo, nós temos os nossos amigos, o nosso grupo, a nossa família da igreja, mas estamos servindo com outro propósito que não seja glorificar o nosso Senhor, nós não estamos gerando unidade. Em algum momento nós geraremos ruptura, nós geraremos confusão, divisões dentro da igreja, porque em algum momento a minha vontade carnal vai esbarrar com a vontade do Senhor, com alguém que está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. E é nesse momento que nós precisamos ouvir essas pessoas, que nós precisamos abrir o nosso coração, nos esvaziar, para que a lixa que lixa a lixa, nos lixe, e a gente se molde, não se molde ao coleguinha, a gente se molde ao Evangelho, ao fundamento que é Cristo. Porque se não nos moldarmos, em algum momento, sabe o que vai acontecer? Vai espirrar. E eu espero que isso não aconteça conosco, com nenhum de nós aqui reunidos. Eu espero verdadeiramente, porque isso é só uma prova de que não é dos nossos. Quem, em algum momento, sai da vida da igreja, por qualquer motivo que não seja um motivo do Evangelho, um motivo verdadeiramente real, que é glorificar a Deus, se você está numa igreja herética, numa seita, glória a Deus, sai o quanto antes. Mas se você está numa igreja fiel, que tem pessoas fiéis,
que estão caminhando de forma fiel e querem que você caminhe de forma fiel, e você não quer caminhar de forma fiel, irmão, acenda um alerta. Acenda um alerta, porque é muito pior a gente estar, mas não ser. É muito pior eu parecer ser igreja e não ser igreja, do que eu saber que eu preciso da igreja. Então a unidade, ela requer de nós esvaziamento, ela requer de nós uma ruptura com o nosso próprio coração, com o nosso eu, com a nossa vontade, com a cultura. Ela requer uma ruptura com tudo que nós aprendemos em toda a nossa vida. Retém, compra, vende, aumenta, cresce, seja o melhor, seja o mais rápido, seja o mais belo, fale da forma mais eloquente. Ruptura. Seja o mais piedoso, seja o mais reverente, coloque o outro acima de você, tenha os outros como superiores a si mesmo. Não pense de alguém além do que você deve pensar, além do que a palavra te permite pensar. Não pense do seu irmão que teve que ir embora mais cedo no culto hoje, que ele está se afastando, está se desviando. Às vezes aconteceu uma emergência familiar. Sabe o que você faz? Passa a mão no telefone, manda um WhatsApp para ele: ô irmão, vi que você foi embora mais cedo hoje, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Viu que um irmão não veio ou não tem vindo à igreja? Mande uma mensagem. Abre mão do seu orgulho, para de falar: ah lá o herege, eu sabia que ele ia embora, eu sabia que ele não ia aguentar a doutrina reformada, ele não tem capacidade de aprender. Para com isso, irmão. Se você teve a capacidade de aprender, se eu tive, qualquer um tem a capacidade de aprender. Qualquer um tem a capacidade de se aprofundar no conhecer a Cristo. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. A gente precisa abandonar o nosso enganoso coração. Unidade requer consenso. Consenso requer abrir mão. Abrir mão requer propósito. E propósito requer fundamento. Nós precisamos ter como firme fundamento da nossa fé a palavra do Senhor. O Cristo, Deus dessa palavra. Para que aí sim a gente consiga se esvaziar e não mais viver de acordo com a nossa vontade, mas sim para a glória de Deus. No verso 3, Paulo é enfático ao exortar a igreja a fazer as coisas com humildade, explicando que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então nós precisamos ser humildes, abrir mão como Cristo fez, como o nosso Senhor fez, para que aí sim a gente experimente a verdadeira unidade, para que aí sim a gente seja igreja verdadeiramente. Como eu disse, estar na igreja não é ser igreja, precisamos ser a igreja do Senhor. Aqui Paulo mostra com afinco qual foi o tipo de morte de Jesus. A cruz era a pior forma de se morrer na época, e eu separei 2 relatos para nós. O primeiro relato: um século antes de Paulo, o político e filósofo romano Cícero chamou a crucificação de a mais cruel e horrível das punições. E o filósofo Sêneca, contemporâneo de Paulo, afirmou que qualquer pessoa que fosse condenada à crucificação preferiria morrer antes de ir para a cruz. Cristo sofreu a pior dor que alguém poderia ter sofrido. E você não quer abrir mão do seu orgulho para mandar mensagem para o irmão. E nós não abrimos mão do nosso descanso, nós não abrimos mão do nosso tempo com a família, tempo com os amigos, para estarmos com o Senhor, para abençoarmos a vida de um irmão. Nós não abrimos mão da nossa renda fixa, da nossa renda variável, dos nossos investimentos, para cuidar da obra do Senhor, para abençoar a vida de um irmão que não tem nem um arroz para fazer em casa. Tem rodado bastante aí um reels de um cara falando que na hora que a igreja precisa de arrecadar alguma coisa, a igreja pede a pessoa para fazer campanha. Na hora que a pessoa está passando fome, o pastor fala assim: vamos orar. Irmão, que coisa maligna. Mas infelizmente acontece muito. Por quê? Por falta de unidade, por falta de aprofundamento na palavra, por falta de conhecer o Senhor da palavra, saber que Cristo morreu da pior forma possível, e a gente não pode abrir mão de 50, de 100 reais, de comer um lanche, de comer um pastel, para abençoar a vida de alguém que está passando necessidade. Nós precisamos aprender a nos esvaziar, para então vivermos em unidade como igreja. Citando Isaías 53:5,
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados para glorificar a ele. Nós fomos sarados para viver em comunhão, em unidade, não para que a gente viva para nós mesmos. Amém, pessoal? Por último, nosso terceiro ponto, a unidade em Cristo nos leva a exaltar o Senhor. No verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui Paulo destaca para nós algo glorioso. Cristo se esvaziou, se humilhou, morreu, mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele foi ressuscitado, ele está sentado no trono, ele é Deus, ele é o nosso único Senhor e Salvador, e todo joelho vai se dobrar perante ele e reconhecer isso em algum momento. A sua igreja deve fazer isso hoje. Nós, como igreja do Senhor, devemos hoje nos prostrar perante ele, exaltá-lo e viver de modo digno do seu evangelho, e viver tendo o nosso Senhor Jesus como nosso exemplo. E a unidade cristã, ela serve para isso, para que a gente o exalte juntos. O culto público é para isso, é adoração, é render graças, é cantar, é louvar, é nos abraçar, é sorrir, é orar, é aprender, fazer tudo isso para a glória de Deus, para que Ele seja exaltado. E todo povo vai exaltar ao Senhor, toda a criação em algum momento vai exaltar, vai se dobrar perante Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Mas não pense que você vai ser exaltado no trono como Cristo. Não. Porque Cristo foi exaltado no trono e Ele te comprou, você poderá habitar eternamente com Ele. E glória a Deus por isso. Mas para chegarmos lá, para termos a unidade com Cristo na eternidade, precisamos antes ter a unidade aqui. Porque se a gente não perdoa o irmão que peca, se a gente não aconselha, se a gente não exorta, se a gente não caminha junto com o irmão, como nós queremos ter unidade com o Senhor na eternidade? Se esse mesmo irmãozinho que está sentado aí do seu lado vai estar na eternidade, eu perdoo, mas eu não convivo. É você para cá e eu para lá. Eu não gosto das ideias do irmão, eu vou ficar mais afastado dele. Irmão, se você não gosta da ideia do outro, vai estudar a palavra, vai se aprofundar, vai conhecer ao Senhor. Seja amigo, seja irmão, seja parceiro, seja família na vida da pessoa que está sentada do seu lado. Nós precisamos disso para, enfim, exaltar o nosso Senhor. Eu não consigo exaltar a Deus se eu não viver em unidade com cada um de vocês. Tem alguns aqui que eu conheço mais, alguns que eu conheço menos, alguns que eu ainda não conheço e eu quero conhecer. Nós precisamos disso. Nenhum de nós pode chegar aqui 5 minutos mais tarde, 6h35 eu chego, que eu não preciso cumprimentar ninguém na hora de chegar, 8h25 eu vou embora, que eu não preciso dar tchau para ninguém antes de ir embora. Isso não é unidade, irmão. E você não mente nem para você mesmo. Você não consegue, eu não consigo. Unidade é esvaziamento, é cuidado e é exaltação ao nome do Senhor. Quando nos reunimos em família, nós estamos exaltando ao nome do Senhor. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós precisamos nos reunir para nos conhecer, para nos abraçar, porque eu tenho certeza que o seu problema pode ser resolvido por um irmão que está sentado aqui essa noite, ou por um irmão que veio pela manhã, ou por um irmão reunido na igreja de Deus aqui em Varginha. É impossível, num espaço de 200, 300 pessoas, não ter alguém que pode te ajudar com o seu problema. É impossível, gente. É impossível a gente querer que Deus faça as coisas por nós, se a gente não faz pelos nossos. É impossível querer a misericórdia, a graça de Deus e o perdão do Senhor, se a gente não perdoa os nossos, se a gente não cuida dos nossos. Nós precisamos entender isso, para que aí sim, nós possamos exaltar o nome do nosso Senhor. Cristo, aqui, quando Paulo fala no final do verso 11, que Cristo é o Senhor, essa palavra que ele usa aqui, é a mesma palavra que traduz para
Yahvé, é Deus. Cristo é o co-criador com o Pai, como diz em 1 Coríntios. Ele é o Senhor que salva, como descrito em Joel e como descrito em Romanos 10. Ele é o Senhor, Ele é Deus, o fundamento das nossas vidas e o fundamento da nossa unidade. Hoje existe tem pelo menos umas 3, 4 seitas que diz que Cristo não é o Senhor, que diz que Jesus ou é um espírito evoluído, ou é alguém que veio para ensinar a Cristo. Ele não foi crucificado, ele só ensinou. Foi uma simbiose, foi algo que não aconteceu verdadeiramente. Isso aqui é só um ensinamento. Está vendo como que a ruptura na igreja ela é rápida? Primeira coisa, que foi o que fizeram em Colossos e Colossenses 1, Paulo vai falar acerca disso. O que fizeram? Diminuíram a divindade de Cristo. Cristo não é Deus, ou o Espírito Santo não é Deus. Nós precisamos de algo a mais, algo além. Está criada a ruptura. Qualquer dúvida, se a pessoa não estiver fundamentada na palavra e não souber que ela precisa viver para a glória de Deus, isso gera uma ruptura. Quer ver um exemplo de ruptura que era para eu ter dado no ponto 2, eu acabei de me lembrar? Isso aqui dos versos 5 ao 11 é uma canção, pessoal. As Bíblias mais novas, as traduções mais novas, elas trazem já formatadinho da forma correta. Isso aqui é uma poesia, uma canção que a igreja primitiva cantava. Do mesmo jeito que Colossenses 1, de 15 a 20, também é uma canção. É uma canção que gera união. É uma canção que nos aproxima à mesa do Senhor, que nos faz estar unidos em Cristo. Não é uma canção que gera divisões, que gera dupla, tripla interpretação. Não é uma canção que faz um auê na nossa mente. É uma canção que nos aproxima do Senhor. É uma canção que faz de nós um corpo bem ajustado, um corpo unido no Senhor. Olha que maravilha! Cristo, Deus, não desceu em glória, Ele se esvaziou, Ele se tornou servo, Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz, a pior de todas. Para quê? Para que eu, tu, ele, nós, vós, eles, pudéssemos estar reunidos na eternidade com Deus. Olha como nosso Senhor é bom, olha o exemplo que Cristo nos dá, para que a gente possa ser unidos, para que a gente possa viver em unidade. Então, pessoal, sabemos que Ele se humilhou, porque Ele não veio como um rei que governa, Ele veio como um servo. Sabemos que Ele foi exaltado sobremaneira, porque Ele é Deus, porque Ele é santo. E sabemos que na santa palavra dEle, nós temos o fundamento, para que possamos juntos, como igreja, caminhar, prosseguindo para o alvo, que é passar a eternidade com o nosso Senhor. Amém, pessoal? Então, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o nosso Senhor. E aqui eu citei Efésios, a pregação inteira, e deixei no final, para que a gente pudesse meditar. Efésios 4, 15 e 16 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Quando Cristo é o nosso cabeça, e nós entendemos que precisamos viver para a sua glória, nós começamos a viver em unidade, como um corpo bem ajustado. Um irmão canta, um irmão prega, um irmão passa a salva, um irmão dá uma palavra de oferta, um irmão fica lá fora vigiando os carros para que nada de ruim aconteça com o nosso patrimônio, um irmão limpa as cadeiras da igreja, cada um dentro do seu dom, servindo ao Senhor da igreja, para que possamos todos estar aqui reunidos em unidade, como a igreja de Cristo. Amém, pessoal? Então, através do Cristo, exaltado acima de todo nome, podemos viver essa unidade. Para concluir, o apóstolo Paulo nos ensina que, para que o corpo viva em unidade, precisamos olhar para o exemplo do nosso Senhor. Ao olhar para a cruz, para a história da redenção, não há espaço para escolha. Ou entendemos que Filipenses 1:21 é uma regra base para a nossa caminhada cristã, ou viveremos sempre à mercê das nossas más decisões, gerando divisão e contendas dentro da igreja. O viver é Cristo e morrer é lucro vai muito além de uma frase. É uma expressão abreviada de um estilo de vida. Um resumo do que o exemplo de Cristo representa para nós como igreja.
Ao entender que precisamos cuidar uns dos outros, precisamos olhar para o nosso Senhor, tirar do seu exemplo a nossa maneira de cumprir essa ordenança em obediência, Cristo nos ensina a nos esvaziar, abrir mão do que é bom só para nós ou para determinado grupo. Também nos ensina que temos um único propósito para a realização de qualquer atitude em nossas vidas, e esse propósito é a sua glória. Não podemos fazer nada por partidarismo, escolhendo de acordo com os nossos, nem por vanglória, escolhendo ter algum retorno pelos nossos atos. Todos fazemos o que fazemos porque recebemos do Senhor a salvação. A unidade é o reflexo de uma igreja saudável, onde, assim como descrito na igreja primitiva em Atos 2, as pessoas se reúnem para aprender da palavra, ter comunhão e oração. Somos todos responsáveis pela igreja. Cada irmão que aqui está é de minha e é de sua responsabilidade. Temos o dever de amar, aconselhar, corrigir, educar na justiça e exortar. Fazemos tudo isso debaixo da palavra de Deus. Amém? 4 aplicações para nós. A primeira, não viva ancorado na própria vontade. Não permita que seu mau coração o induza a criar preferências e tomar decisões que estão em desacordo com a unidade do corpo. Busque, através da palavra de Deus, ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma união e alma e o mesmo sentimento que os irmãos da igreja tiveram, todos alicerçados em Cristo. Segundo aplicação para nós, abra mão do que acha que é certo ou do que vai te trazer benefícios. Como parte do corpo de Deus, você entende que amar ao próximo é colocar o seu irmão como superior a si mesmo, servindo toda a igreja em amor com o propósito fim de glorificar a Deus. E lembre-se de Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Abandonar nossos prazeres carnais é um passo fundamental para que possamos caminhar em unidade. Portanto, se esvazie. Terceira aplicação, viva a vida comum da igreja. Não se limite a ser um crente de fim de semana. Essa igreja é sua família. Permita ser transformado pelo Senhor através da vida dos irmãos, sendo cuidado e cuidando dos seus irmãos. Hebreus 10, nos versos 24 e 25 diz: consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se você tem caminhado à deriva, sem comunhão, sem contatos na igreja, você precisa mudar isso urgentemente. Um membro fora do corpo não tem vida. E eu vou dar o recado aqui sobre o acampamento, meu número vai estar aqui no final. Se você não tem contato com ninguém na igreja, não conversa com ninguém, nunca conversou, não perca essa oportunidade, irmão. Pode mandar mensagem para mim. Eu sei que eu sou muito legal, gente. Pode mandar mensagem para mim. Eu vou direcionar vocês para o presbitério, para os serviços da igreja, para que nós possamos viver em unidade. Irmão, não se permita viver a parte do corpo. Se você está vivendo a parte do corpo de Cristo, você está morto. Um membro fora do corpo não sobrevive, você está morto. E nós precisamos estar juntos. Se você não me conhece, me procura. Se você me conhece, mas nunca conversou comigo, me procura também. Procura o presbitério da igreja. Procura o Brian com o ministério de integração. Procure os irmãos da igreja, para que a gente possa caminhar juntos. Venha servir conosco, venha participar conosco. E a nossa última aplicação, lembre-se sempre, sem reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, sem ouvir o Evangelho e sem viver por fé, jamais poderemos caminhar em unidade. Cristo é o firme fundamento da nossa unidade. Amém, pessoal? Curve sua cabeça neste momento, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua santa palavra. Te adoramos, ó Pai, porque aprove ao Senhor nos retirar de em meio à morte, nos transportar para a vida, para que pudéssemos hoje, todos juntos, viver para a Sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que foi dito, transforma a nossa mente, o nosso coração, para que possamos pensar todos da mesma forma, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Que o nosso fundamento, Cristo, o nosso Senhor, nos ensine todos os dias a nos esvaziar,
a abrir mão da nossa carnalidade, da nossa própria vontade, e nos conduza a uma vida de unidade. E que possamos todos juntos, como igreja unida, como corpo bem ajustado, exaltar o Teu santo nome em todo o tempo. Assim nós oramos, crendo que o Senhor governa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Vamos juntos, como igreja neste momento, dar as mãos. Se você não conhece o irmão que está aí do seu lado, se apresente a ele. Se você conhece, você tem a missão de orar por ele essa semana. Ore pela vida do seu irmão, ore pela família dele. Neste momento vamos orar juntos, como a igreja do Senhor, unidos, como o corpo de Cristo. Que nós possamos não somente orar por cada um que está aqui, mas para a igreja do Senhor, que se reuniu aqui hoje pela manhã, que se reuniu em todo esse mundo. Que possamos orar pelos missionários, pelos perseguidos, para que possamos todos caminhar fundamentados no nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos, ó Pai, diante de Ti, confiando, Pai, na Tua graça e na mediação do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Tu és um Deus que ouve a oração do Teu povo e que se compadece das suas necessidades, daqueles que Te buscam, Senhor. Por isso, como igreja, elevamos agora diante do Senhor as nossas súplicas e as nossas intercessões. Primeiramente, Pai, pedimos aqui por cada família representada, sustenta, ó Deus, cada lar com Tua graça, fortalece os casamentos, guarda, Senhor, os pais em sabedoria e conduz os filhos, Pai, nos Teus caminhos. Que os nossos lares sejam lugares onde a Tua palavra é amada, ensinada e vivida, e que cada família reflita a beleza do Teu Evangelho. Também intercedemos, ó Pai, pela igreja local. Senhor, preserva-nos, Pai, na Tua verdade, na Tua palavra. Nos conceda, Pai, a unidade. Nos conceda, Pai, o fundamento de servirmos ao Senhor em espírito e em verdade, como a Sua igreja, Senhor. Apresenta-nos, ó Pai, diante de Ti também os enfermos, Pai, todos aqueles que enfrentam tempos de sofrimento ou necessidade. Consola os aflitos, fortalece os que estão abatidos e traz alívio, Senhor, aos que lutam com enfermidades. Concede graça, paciência, esperança em meio às provações, lembrando-nos de que o Senhor permanece presente em todo o tempo. Oramos também pela Tua igreja espalhada por toda parte. Sustenta o Teu povo em cada lugar, fortalece pastores, líderes, preserva, Pai, a pureza da pregação do Seu Evangelho e levanta igrejas firmes, Pai, na verdade da Tua santa palavra. Pedimos, ó Pai, pelas autoridades e governantes, que nada, Pai, fuja do Teu controle. Sabemos que nada irá fugir, Pai, do governo do Senhor, Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor é bom, o Senhor é justo, Pai. Lembramos também, Senhor, dos missionários que servem em lugares onde são perseguidos, em lugares que ainda não são perseguidos, mas o serão. Fortalece, Deus, o trabalho deles, encoraje os seus corações. Pai, sempre os lembre da Tua graça, do Teu exemplo, Pai, de servir em humildade, para que eles possam sempre estar firmes, Deus, no Teu santo Evangelho. Por fim, Pai, pedimos que continues a conduzir a Tua igreja em tudo. Ensina-nos a confiar no Senhor, a depender da Tua graça e viver para a glória do Teu nome. Assim nós oramos com gratidão e esperança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao nosso Senhor, abrace o seu irmão.